que curtiu o Mocha, bem-vindo a mais um UnoCast, aquele podcast animado que vocês já estão acompanhando aí, a gente já tá gerando audiência aí, tá muito legal. Tem gente que tá voltando, a gente tá dando mensagem, dando feedback, então a gente tá realmente conseguindo levar a mensagem do jeito que a gente tem idealizado, né? Alguns recados antes da gente trazer o nosso convidado, porque hoje tem convidado, gente, é de altíssimo nível. E a gente só pode agradecer de verdade as pessoas que têm conectado com a gente. Primeiro recado, senta o dedo no like, finge que você tá com aquela vontade imensa de comprar e fica apertando o dedo no like, entendeu? E manda pros amigos também, pega toda essa vontade de gastar no shopping e coloca toda a pressão no like. Segundo recado, patrocinadores, já estamos começando a receber filas de patrocinadores, então se você também quer participar desse movimento, clique no link aqui na descrição, manda mensagem pra gente que a gente manda pra você o plano de patrocínios. E terceiro recado, se você quiser comprar, adquirir algum produto ou precisar de informação, a gente sempre deixa aqui no link da descrição de algum item, livro, enfim, o que a gente for apresentar ao convidado. E os contatos do convidado também tá tudo no link da descrição, tá bom? Não pula essa parte que é importante para você. E agora eu vou passar a bola pro Diogo, que vai apresentar o nosso convidado. Ele vai tentar tirar a apresentadora da Globo, gente. Eu sou a É o Jô Maju. Soares. Não, Jô Soares, é a Maju. A Maju. A Maju Coutinho, porque eu sou o Fagundes Coutinho, né? Você podia ser a Maju Coutinho mesmo. Olá, meus amigos, é muito bom ter vocês aqui em mais um UnoCast, super badalado de fato. A gente está muito contente com esse projeto, porque assim, a gente começou isso de maneira despretensiosa e a gente tem se divertido. Então toda a gravação e cada novo convidado nos traz uma alegria, porque a gente tem a chance de convidar, como eu já falei em outros capítulos, né? Convidar os nossos ídolos, os nossos heróis, para bater um papo com a gente aqui. E mais do que isso, né? Se a gente já era feliz de convidar e conversar com essas pessoas e conviver, a gente tem a maneira com esse podcast de compartilhar essas trocas. São essas trocas que a gente faz no nosso dia a dia. O convidado de hoje que vocês vão descobrir já é amigo nosso de longa data. A gente está junto aí nessa jornada empreendedora, a gente fez diversos projetos juntos. É uma pessoa que nós podemos chamar de amigo e que é um profissional assim brilhante e também inquieto. E vocês vão ver nesse programa de hoje a história empreendedora dele, como ele conduz os negócios dele e principalmente como a área que ele atua está assim na bola da vez, no ápice de tudo, que são as comunicações, a comunicação audiovisual, a comunicação de maneira geral, comunicação que move o mundo, não é verdade? Nossa, com certeza, tudo é comunicação e audiovisual, tudo, né? A gente cria na nossa história, a gente, na cabeça, né, uma história, a gente dá significado, a gente comunica, então a gente aprendeu muito com esse convidado hoje, com esse conteúdo fera. Se você não sair diferente daqui é porque você não tem nada, então pega o caderno, e anota aí que você vai ter várias dicas legais aqui hoje. Então é com muito orgulho, com muita satisfação que vai aparecer na tela agora aqui. Quem é ele? É o Edu Coneglião. A salva de palmas. Baixinho para acordar a Olivia que tá dormindo na andar de cima. Dudu, meu amado, meu querido, seja muito, muito bem-vindo a este humilde podcast que a gente tem o prazer de receber você aqui. Quando a gente começou esse negócio, você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou, falou, tem que chamar o Dudu. E se a distância era um impeditivo, graças à internet e às comunicações digitais, cá estamos nós, unidos na tela e em nossos corações. Seja bem-vindo, Dudu. Quem é o Dudu na fila do pão pra gente aqui, por favor? Diogo, Isa, gratidão imensa, né? Como vocês já anteciparam, nós falávamos em off aí, antes de começar a gravação, que a conectividade vai além do digital, do físico, que muitos dizem conhecer, mas essa conexão, né, vou roubar algumas palavras da Isa, ela é além, inclusive, da matéria, né? E é isso que faz, conectar pessoas ao redor do mundo, na esfera, desculpa o trocadilho, mas na esfera espiritual, né? E eu não posso deixar de dizer, que eu coloco sempre como um trocadilho, mas tem um propósito no nome de uma das empresas, que é a Esfera Produções, né? E eu vou me apresentar brevemente, roubando um pouco da dinâmica quando eu vou palestrar nas faculdades, nas universidades, principalmente para o 4º ano de publicidade. O Edu é um cara formado pela uma universidade pública em mecânica, tá? E aí já começa a piada, mas a gente promete que não vai ser um podcast de piada, porque é verdade.
e se descobriu na comunicação. A minha missão de vida é a comunicação. O meu sonho era ser designer automobilístico, já tinha uma conexão com o design, né? E eu fui estudar mecânica, porém, passei por planejamento, trabalhei numa indústria alimentícia, planejamento de produção e vendas, que também totalmente exata e não tem nada a ver com a comunicação. E todo final de ano tinha que se produzir uma apresentação para o Brasil todo, para a equipe de vendas toda. Aí que começou aquela, puxa, né? Quem faz essa apresentação? Eu? Quem? Ah, mas esse gráfico? E nós estamos falando da época onde nascia o Excel. Então, né, nós não tínhamos recursos gráficos tão comuns. Projetor não era projetor, era data show, né? Então, o que se podia tirar de melhor de toda a tecnologia que tínhamos na mão? E eu acho que essa é a maior essência, inclusive os posts do Diogo e da Isa, que eu acompanho, traz muito disso. O que podemos fazer com as ferramentas que temos em mão? Ah, puxa, ninguém nunca vai falar. Para fazer o jardim perfeito, precisa escavar, precisa semear. Para fazer o jardim perfeito, e olha, perfeição é uma palavra que está muito distante da nossa realidade. Aliás, não existe, na minha opinião, na opinião do humilde Edu. O que existe, sim, é a dedicação. Então, todo mundo que doar, todos aqueles que puderem doar com o seu conhecimento, nós teremos o produto essencial, nós teremos o resultado essencial, nós teremos o resultado almejado. Então, tem muito a ver com frequência. E hoje, recentemente, eu estou à frente de 2 grandes negócios, que é a Esfera Produções, que também tem um codinome de Esfera Comunicação Integrada, e aí a gente vai falar sobre isso, por que ela abriu esse leque, né? E a difusora, a Sociedade Radiodifusora de Lençóis Paulista, é uma emissora AM ainda, né? Mas com 71 anos, faz 72 agora esse ano de 2022, e ela praticamente é um patrimônio da cidade. Eu digo que eu não adquiri a difusora, ela me foi confiada, porque passa a ser mais uma missão de manter no ar, mas de revitalizá-la. Nós tivemos um projeto logo no início, no primeiro ano que eu estive aqui, que é o Potencialize, né? Nós colocamos no ar. Para quê? Para revitalizar uma emissora que ela tem nome. Falando de marketing, quem não gostaria de ter uma marca que não tem rejeição? Né? Acho que é o sonho de todo empreendedor, de todo proprietário, né? E a difusora é essa marca, ela não tem rejeição, ela foi construída sobre valores e esses valores perduram. E na posse, no dia 10 de agosto, né, de 2020, o João Carlos Lorenzetti, que é o proprietário que trouxe ela até essa passada de bastão, a frase dele, é um cara de uma oratória impecável e muito objetivo, e a frase deu aquela, sabe quando completa a ficha, quando cai ela por toda, ele diz assim, que ele trouxe a difusora de 1950 até 2020. O Edu tem a missão de levar a emissora de 2020 para o futuro. Então, e essa leitura, a frase dele, né, até depois de toda a cerimônia, nós conversamos, ele falou, bom, não é uma responsabilidade da frase para o Edu, mas sim resultado do que o Edu sempre criou para a Esfera, e a Esfera sempre foi uma empresa solucionática para muitas outras, inclusive os projetos que a gente sempre participou. A essência da Esfera é essa, é levar a solução, e ao maior desafio que tenha. Bom, tentei resumir aqui, né, o que é o Edu. Resumiu e resumível, porque um cara com a bagagem dessa, com um histórico profissional dessa, e principalmente a pessoa que está sempre disposta a usar, né, algo novo. Porque eu confesso, quando talvez muitas pessoas diriam, não, agora ele está estável ali, consolidou uma das maiores produtoras de audiovisual de São Paulo, enfim, e até do Brasil, a gente fala assim, ele vai sossegar, mas não, ele foi lá e aceitou um desafio, essa incumbência da rádio, olha o desafio. Exatamente. E o legal disso, né, de quando a gente pode trazer, apresentar para o mundo através da UnoCast, né, mundo porque a internet, né, ela permite com que chegue em vários lugares.
Pessoas como o Du, sabe, que ele não se acomoda, ele não se dá por vencido, ele não para no tempo, ele tá sempre se renovando, se reciclando, olha só isso, esse elo entre o que já foi ali, o passado, e aí você levar a informação para o futuro é uma mega responsabilidade, né? E você com certeza, Du, faz esse trabalho de forma muito dinâmica, de forma muito descontraída, sabe? Então é muito legal, é um prazer pra gente receber e você compartilhar essa história, né? Mas eu acredito também do que toda história, né, pra gente construir uma história, ela deve ter alguns desafios por trás. Aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a galera sobre essa sua trajetória empreendedora também, pra gente dar, né, a gente colocar nos trilhos aqui, e como é que foi essa sua mudança, né, de ser mecânico, depois design, e aí entrar nesse audiovisual. Conta um pouquinho desse lado empreendedor seu aí para o pessoal, por favor, Du. Bom, o Edu, ele descobriu, eu falo na terceira pessoa, até minha coach comenta, ué, terceira pessoa, sim, porque chega um momento que o empreendedor, ele é a pessoa, ele nasceu, ele é o ser, mas ele tem um momento, tem uma parte dele que ele cria a instituição, e eu acho que aí é a maior essência. Muitos grandes negócios, e assim, não é a grandeza. Eu lembro muito quando o Diogo comenta, né? O seu pequeno grande negócio. Então, não é a grandeza do volume de você ter uma marca de refrigerante que é mundial, não é essa a questão da grandeza, mas todo negócio, todo empreendimento é grande, sim, na essência de qual ele foi pensado e quantas pessoas ele atinge. Então, você passa a ser uma instituição nesse momento. Então, o Edu, ele chegou um momento que ele descobriu que ele é audiovisual. E eu sou audiovisual mesmo. Tudo que você me contar vira vídeo. Eu ouço as histórias e, se for para traçar um gráfico, até abrindo um parênteses, não estendendo muito, o meu sonho de vida é viver contando histórias. E, lógico, por isso que os negócios existem, para que eles se solidifiquem, se estabilizem, né? Continuem crescendo, mas o Edu, o que ele vai fazer? Contar histórias. Ah, mas qual é esse vídeo? Não, vou fazer um documentário agora da Unocast. Faz 5 anos que eles têm, o Unocast existe, e quanto que ele promoveu? Senta aí, vamos conversar. Então, inverter. Hoje eu sou convidado, mas eu quero inverter. Eu quero ficar atrás da câmera e quero que vocês contem a história. Essa é a essência do Edu. E essa visão do audiovisual, ela hoje, a pandemia, inclusive, trouxe essa dinâmica, acelerou o processo que o Edu sempre acreditou, né? De tudo virar vídeo. E o que acontece com as comunicações hoje? Hoje elas têm um prazo de validade menor, mas com a velocidade rápida, tanto na disseminação, quanto também na mensagem passada. Você, para passar uma mensagem ou explicar uma ação, você pode necessitar de 4 páginas, 1 a 4, fonte 10, para explicar tudo. Isso pode ser resumido no vídeo de 30 segundos. E é essa expertise, é esse conhecer. E o audiovisual, como o próprio nome diz, e aí a gente começa a entender a missão de vida, porque estou na difusora, né? Porque é difusora, porque tudo começa com o áudio, né? E eu costumo definir ele de uma forma muito simplista para as pessoas entenderem que ele tem 4 vias, né? A gente fala, mas só a imagem, só o áudio. Começa por aí. Essa é a parte que todo mundo vê. E o que as pessoas não vê? Um bom texto, né? Bem elaborado, né? Nós estamos falando de uma campanha publicitária, ou seja, um documentário para passar um motivacional. Você vai tirar dessa locução as informações óbvias, que são números, por exemplo, que uma empresa queira passar, uma mensagem queira passar, caracteres. Você já está num terceiro nível de informação. A narrativa, você tem uma imagem muito bem posicionada, muito bem colocada, enquadramento, contextualizando o assunto, mas tem um 4º elemento que é a trilha. E essa te abraça e abraça pelo coração e ninguém percebe. A trilha é o 4º elemento do audiovisual, na minha opinião, que é fundamental. E a hora que você se dá conta, você está correndo lágrimas de nossa, e você foi tocado pela mensagem. Claro, tudo muito bem estruturado. E essa é a paixão do Edu, por isso que eu amo audiovisual. E o empreender. A Esfera já teve suas histórias tristes, com certeza. Todo empreendimento tem. Então, ela não é
ela é essa menininha de 16 anos aí, de olhos azuis, né, que eu falo, que é a filha, né? E recentemente, numa reflexão de fim de ano, eu recebi uma definição muito bacana, que a esfera é o Edu e o Edu é a esfera. Então, não tem como desconectar mais. A difusora, ela por si só é uma instituição, é uma outra empresa, mas que não é só o Edu que contamina ou que impulsiona a difusora, é a esfera. Então, a minha missão de vida é a comunicação, e a esfera permite essa abertura de leque. Resgatando aí, o objetivo de quando nasceu a esfera era atender as agências publicitárias do interior de São Paulo com profissionalismo e fora da caixinha. Então, o que mais assim brilha nos nossos olhos da esfera, da equipe toda, são os desafios. E é gostoso porque não tem a mesmice, né? A esfera, ela não é uma empresa que ela produz estoque. Olha, o Unicast quer um vídeo de 30 segundos. Oh, peraí, vou pegar aqui na prateleira, tá pronto. Mentira, não existe. É artesanal. E se tem os bordões que eu costumo usar, é que se eu não respirar o Unicast, eu não vou conseguir produzir algo. Então, isso é de sensibilidade, e o que, ao mesmo tempo que o Edu descobre que ele é audiovisual, ele desenvolve uma aptidão, um talento de que a sensibilidade dele entender, até mesmo que o cliente não consegue entender em si. E isso que é bacana, é o briefing, ele vai além do briefing. Então, lógico, eu tive que me reinventar na pandemia, porque o presencial é muito importante, a gente sabe disso, se a gente conseguir fazer a leitura, né, da necessidade do cliente, você não consegue traduzir isso. E o gostoso disso tudo, né, óbvio, dentro de todo o profissionalismo, é saber, puxa, atingimos o objetivo. O cliente foi surpreendido. Então, eu lembro de uma passagem de Ratatouille, né, uma animação, que gastou, né, eu acho a cena fantástica. Ele sente, e ele é um, né, especialista gourmet, um crítico absurdo, e ele senta, me surpreenda. Então, a minha figura é assim, toda vez que eu vou visitar um cliente, eu vejo o cliente, o Gaston na minha frente. Puxa, ele não pediu, mas ele está pedindo na mensagem que é para ser surpreendido. E a gratidão disso é você ter, como vocês abriram aí a edição, a esfera. Isso é gratificante, porque ela vai além do óbvio, né? Ela existe por mais do que isso. E não perdendo muito o fio da meada, as difíceis caminhadas, ela quebrou, ela já teve a gráfica. Então, esse reinventar, eu ouvi essa semana, inclusive, que bacana, você vive na adrenalina, você arrisca sempre. Então, mas a gente erra muito também, né? Nós vemos os louros, mas tem também, né, os tropeços, as quedas. E o que fazer com as quedas? O que fazer com as pedras? As pedras não são sacanagem de Deus ou do universo. Puxa, colocaram uma pedra no caminho da esfera. Não, as pedras sempre estarão lá. Resta saber o que você faz com elas. Você pode construir um castelo, um degrau, uma escada, um pavimento, onde aqueles que virão depois de nós podem ter um caminho mais claro. Mas quem foi capaz de pegar a pedra? Ou a gente vai ficar olhando para ela falando que toda vez nós estamos tropeçando na mesma pedra. Se toda vez a gente tropeça na mesma pedra, quer dizer que você não saiu do caminho. Então, que caminho novo você teve? E o caminhar também implica no seguinte: você tem dado os passos necessários para caminhar? Porque há aqueles que estão no meio do nevoeiro contando com um vento, alguma coisa no caminho. Também não quer dizer que tem que sair igual destrambelhado correndo, sem medidas, senão você vai cair no abismo. Mas dê os passos, caminhe, e o caminho se abre à sua frente. Misericórdia. Tá vendo que eu gosto disso? Eu vou te falar uma coisa. Você citou aí o Ratatouille, uma bela citação, né, dessa animação. Eu vou falar outra coisa. Eu não sei a Isa, mas eu me sinto o pequeno gafanhoto
É como se caísse essas paredes aqui, eu me senti... É como se é muito visual, você vai entender. É como se a gente tá aqui, aí caiu as paredes igual uma caixa que abriu. Aí a cadeira virou um banquinho de pedra bem duro. Bem duro. E aí você com o cajadinho na mão, transmitindo esse conhecimento, sabe? Porque, cara, olha que absurdo que você está falando. E aí eu vou chamar a atenção do empreendedor, do empresário. Por mais que a gente esteja na jornada há muito tempo, vamos só pegar as lições aí que o Dudu tá falando, né? Uma coisa que eu olho observando, propósito. Propósito, amados. Consegue sentir claramente, propósito, senso de propósito. Anota aí no seu caderninho. Se você não pegou, pega o caderno e anota. Senso de propósito. O discurso dele inunda e transborda propósito. Então, assim, quantas vezes a gente, por vezes, não está feliz nos nossos negócios e na nossa vida, porque a gente não tem um sentido. A gente faz as coisas por obrigação. E o primeiro passo para prosperar, para você ser bem-sucedido, é fazer aquilo que você ama. Então, a gente não pode empreender para cumprir tabela ou empreender pela necessidade do dinheiro no final do mês, no dinheiro para pagar as contas. É uma consequência. Mas, Diogo, é fácil falar isso quando você tem 100 mil na conta, mas não é o meu caso. Hoje, nem o meu, bebê. Mas eu quero dizer o seguinte, enquanto eu e você, porque quando eu falo para vocês, eu tô falando para mim, tô falando para Isa, tô falando pro próprio Dudu aqui, para os nossos convidados, enquanto a gente não fizer as coisas por um propósito maior, a gente vai ficar dando volta em círculos. E isso entra no segundo ponto que o Dudu sabiamente colocou. Essa eu nunca vi ninguém falar na vida. Isso aí eu vou sempre dar o crédito ao Dudu. Na vida, teremos sim os obstáculos e as pedras, mas se você tropeça sempre nas mesmas pedras, das duas uma. Ou você não mudou o caminho, que isso é poderoso demais, ou você está sabendo que está errando e continua andando errante. E daí o que o Du fala é uma citação muito direta e clara ao poeta português Antônio Machado. E ele falou, né? O Antônio Machado diz que caminhante não há caminho. Cria-se o caminho fácil, o caminho ao caminhar. E o que o Dudu está propondo não é nenhuma citação poética, filosófica, é o que serviu na vida dele. Ah, mas a produtora dele é gigante, mas ele tem uma rádio que tem 70 anos. Ah, mas isso, mais aquilo. Mas diferente do que se propaga na internet, Dudu está dizendo aí que sim, passou percalço no caminho, abriu negócios que não deu certo. Então, empreendedor, não se vitimize por vezes se der errado, porque assim, vai dar errado, vai dar muito errado. Mas se você errou 10 vezes é porque você tentou 100. Se você não errou nenhuma e sua vida está ruim, estagnada, é porque você está arriscando um pouco. Tem que arriscar mais, né? E errar, né? Errar, a gente costuma falar assim que não tem compromisso com o erro. E tá tudo bem você errar. E erre muito, porque uma hora você vai acertar, você não acerta e não faz, quem tem medo de errar, né? Então a gente não precisa ter esse compromisso realmente. E só uma curiosidade aqui, né? A gente se conecta muito, eu e o Du, por essa conta da espiritualidade também. Ele é muito conectado com isso, essa sutileza, né? Essa sensibilidade. E uma vez a gente teve a oportunidade de ver um documentário que ele fez. Eu não sei se você lembra do Natal, que deu com as crianças. E acho que na gravação até a gente estava lá também, né? Junto com o Du. Gente, mas eu chorei tanto. E essa mensagem que a gente consegue transmitir através do audiovisual, o Du, né? A empresa. E ele conseguir colocar esse olhar, eu comecei a chorar copiosamente. Eu falei, Du, eu vou te matar, o que você tá fazendo comigo? É uma coisa assim tão genial, sabe? E muitas vezes a gente quer impactar mais pessoas, né, através do audiovisual, e é um trabalho lindo. E eu vou deixar aqui para vocês, quem não ouviu falar sobre propósito, vou deixar aqui nos cards sobre propósito, porque eu acho que é o pontapé inicial para quem quer começar a empreender ou para quem já tá meio perdido nessa jornada, porque você vê o Du falando, toca o coração. Eu tô até assim, sabe? Tipo, quando você fica anestesiada refletindo sobre as coisas, depois que acaba, eu sempre fico assistindo e refletindo sobre cada ensinamento e cada pessoa que passa aqui. Então Dos 10 views que você vê nos vídeos que tem aí, 50 views são da Isa, porque ela mesma assiste toda vez o podcast e ela sempre fala, cara, que absurdo. E ela vai falar, dessa vez, quando assistir esse podcast especial, ela fala, nossa, o Dudu tava falando comigo. Aí no anterior ela falou, cara, o Luizão fez aquele podcast pra mim. Porque aí o outro, cara, o Vande fez aquele podcast falando pra mim. Amados, porque a gente passa as mesmas aflições. A gente não tá numa posição de superioridade em sentido algum aqui.
A gente abre a câmera para aprender. É justamente por isso, por essa necessidade, essa sede de aprendizado todos os dias que a gente abre essa câmera, né? A gente sabe onde é o calcanhar de Aquiles de cada pessoa, de cada Sim. empreendedor, né? Eu tenho uma pergunta para o Dudu que é o seguinte: a gente falou da importância do audiovisual e eu nunca tinha parado para pensar nessa fração, né? Que é a questão do né? texto, que é a questão da trilha, né? Nunca tinha parado para analisar. É claro que não tinha parado. Eu gostaria, Dudu, que você... Claro que isso aqui é um conteúdo que ser prático para a vida dos empreendedores, para os empresários. E quando a gente fala hoje da internet, das mídias digitais, a gente sabe que qualquer um pode produzir um conteúdo hoje. Já foi aquela época do tipo, eu preciso ter uma câmera, eu preciso... nananana. Qualquer um pode fazer uma coisa bacana hoje com tantos recursos, tantos aplicativos, né? Você teria alguma dica, por exemplo, para pequenos negócios, médios negócios, de alguns cuidados, ou o que eles podem fazer para contar essas histórias da marca ou mostrar o negócio deles de uma maneira mais atraente com esses princípios que você deu? Bom, o audiovisual, ele nasce primeiro com o propósito, né? Por que eu vou produzir algo? Então, começa no propósito, é o primeiro. E o que você quer atingir? É claro que, se nós voltarmos aí 15 anos, né, 10 anos, você tinha uma validade, um prazo de validade dos vídeos muito maior. Então, a empresa, ela pensava 5 anos antes de fazer um vídeo institucional. E quem tinha vídeo? Só os grandes, que tinham condições de fazer. Porque a indústria, ela sempre foi muito cara, né? Bom, a tecnologia veio. E o que nós fizemos com a tecnologia? Então, facilitou. Hoje podemos fazer vídeos e N vídeos, fotos com celular. Ah, mas eu preciso ter... eu vi um post recentemente que tem um big de um computador, uma câmera de vídeo enorme, uma outra fotográfica, e tudo isso se resumiu onde? No smartphone, né? Que, por incrível que pareça, tudo aquilo lá, eles conseguiram pegar tudo aquilo lá e fazer ligação telefônica. É o contrário, né? Isso, inclusive, ele liga, o que é raramente utilizado hoje em dia, né? Então, o primeiro, conteúdo. Segundo, a imagem fala por si. Isso é fato. Então, não precisa... a pessoa o empreendedor, o profissional, qualquer um que esteja disposto a aprender, hoje é tudo muito fácil de ter as informações na mão. Então, eu vou ter que estudar fotografia para produzir algo. Não, basta você se referenciar. Você vê uma foto bacana? Puxa, que lindo, que bacana. Pare e observe ela, e não olhe. Você observe ela. Passar, olhar é uma coisa. Pare. Puxa, como é que foi feito? Se pergunte, tá? Então, mas eu não tenho conhecimento do que é temperatura, do que é cor, do que é luz. Observe o produto e tenta imaginar. Pegue algo semelhante. Eu vi uma foto de uma lata de cerveja ou de refrigerante linda. Pega lá, vai lá na geladeira, pega aquela lá e começa. Liga seu celular e... eu cheguei próximo daquilo. Pronto, você pegou. É o famoso andar de bicicleta. Por mais que a gente escreva o procedimento de como aprender a andar de bicicleta, você só vai ter sucesso a hora que você andar, a hora que você cair. Mas por que eu caí? Porque eu não tombei ela um pouquinho para fazer a curva. Ou porque eu freiei demais o pneu dianteiro. Porque eu não consegui. Você não tem que estudar física, que a força centrífuga vai dar geral. Não precisa. Quando que alguém estudou isso para aprender a andar de bicicleta? E o vídeo é o mesmo. E quando você me pergunta, Diogo, sobre a tecnologia, nós temos uma grande oportunidade na mão, todos os empreendedores individuais, os autônomos, aqueles que sonham em empreender também, todos, que existe uma frase que é a liberdade poética. Nós não temos mais aqueles padrões, olha, o vídeo tem que ser exatamente assim, a regrinha do terço, eu tenho que estar na metade do vídeo, sobrar a luz, eu tenho que ter um contra, até vou brincar com você, eu tenho que ter uma luz contra de um lado para preencher, eu tenho que ter uma iluminação de frente. Não, desde que transmita a mensagem e respeite os princípios básicos do vídeo, da qualidade, você passou a sua mensagem. Então,
Quem imaginava que nós teríamos vídeos nas verticais? Feito na vertical. Quem imaginava isso? E o que trouxe essa tendência? O smartphone, ele que trouxe isso. Puxa, mas então, e agora como é que eu faço? Eu tenho que gravar na horizontal, depois eu tenho que cropar, depois cortar. Não, já grava na vertical. Mas como que eu vou fazer enquadramento, gente? Coloca tudo. Não, os princípios se mantêm. Mudou a forma de entregar. Por um acaso, alguém está olhando? Alguém mudou a posição dos olhos na cabeça? Não, né? Mas a forma de entrega tem um porquê do marketing, por que ocupa esse vertical. Então, primeiro, a Esfera sempre defendeu isso. O diferencial dela nunca foi equipamento. A gente via as concorrentes, não, porque agora nós temos o melhor equipamento. Equipamento se adquiria na esquina. Agora, nem na esquina. Eu ia falar, né? Hoje é por compra online. Eu ia citar uma marca, mas ele não patrocina, então não vou citar. Os detalhes, né? Tem que tirar rótulo, tem que tomar cuidado, porque afinal de contas, né? Nós não viemos só pelo amor, né? Então, por favor, contribuam aí. Perderam a chance de falar da venda online, né? Então, nem na esquina mais você compra tecnologia, você compra de casa. Então, não terceirize a responsabilidade e não terceirize o talento. O talento está dentro de cada um, está no olho. Treine seu olhar. Assim como nós treinamos a mente ao olhar para o positivo, a enxergar as oportunidades, isso vai para a técnica também. Puxa, mas eu sou péssimo em escrever. Tá, peça opinião, redija antes a legenda, troca uma ideia, leia, faça a correção mínima ortográfica, existem ferramentas para isso. Ok. Ah, eu não tenho oratória, eu não sei ficar à frente do vídeo. Treine. Tem, ó, a melhor câmera que foi inventada, eu não lembro nem o século. Chama-se espelho. Fica na frente dela. Fale. Grave-se. Ouça. Nossa, falei demais, fiquei prolixo, repetido. Tá, e você vai ouvindo, você vai se corrigindo. Por quê? Nós temos uma geração que é altamente crítica, mas crítica no conforto de criticar o alheio. Eu tenho uma concepção sobre crítica muito cuidadosa, que é o seguinte: você tem toda a liberdade de criticar, mas, por favor, você tem o dever de contribuir com a melhora. Critique. Mas e o que você sugere para melhorar? Porque criticar e ir embora é muito cômodo, é covarde, eu diria. Pesado o que eu estou dizendo, mas é verdade. Então, contribua. E, para resumir, áudio, cuidados, o projeto Potencialize, eu lembro muito bem, vou trazer para cá. Diogo, vai na frente do seu guarda-roupa, não é? Foi uma dica. Abre a porta do guarda-roupa, mas deixa ele cheio de roupa. E grava, manda pelo WhatsApp mesmo, não foi? E o áudio, puxa, mas eu teve que investir num absurdo de um estúdio de... Não. E com licença, a todo profissional de áudio, de imagem, eu peço essa licença, por quê? Vai dar muito mais resultado, o bom, do que o ótimo e não sair do papel. O bolo da noiva, o bolo do casamento, só faz sentido no dia do casamento. Na lua de mel, ele não serve para mais nada. Então, não adianta ficar enfeitando. Faça o básico, mas faça o básico bem feito. É uma máxima, uma velha máxima. E aí eu digo mais. Não é porque você não quer o conhecimento que você não tem, que você também vai sair igual louco produzindo. Assista, abasteça-se, veja como foi feito. Pergunte. Hoje, como eu disse, é gratuito o conhecimento. E esse conhecimento, minha definição sobre conhecimento, é que ele jamais deve ser colocado na gaveta. Então, eu já participei de produções que falavam assim, puxa, não mostra os bastidores, não, senão o pessoal vai entender como que faz. Mas, deixa! Aliás, cadê a nossa missão de contribuir? E cai na outra, que é a renovação da energia. Quanto mais energia você doa, mais você vai ter energia renovada dentro de si, vindo e multiplicada, e você começa a virar uma usininha de energia. O conhecimento é mesmo. E você adquire uma maturidade profissional e pessoal também, que você começa a se abastecer da frase liberdade poética. Eu aprendi isso com figurino, que, né, eu tenho uma produtora de moda, e eu falava assim, estou vestido bem? Eu combinei o sapato com o cinto e tal. Aí ela falou, não, combinou. E ela dava as dicas.
Aí chegou um momento, ela falou assim, viu, Edu, não sei que você está preocupado. Você é publicitário, você tem liberdade poética para se vestir. Ah, brincou. Como funciona isso? Não, se você colocar uma bermuda e sapatênis e um boné, aí beleza, você é publicitário. Nossa, eu já gostava da profissão, agora eu amo mais ainda. Mas é claro, você tem um senso de como você vai se portar. E isso é verdade. Chega a uma maturidade que você tem liberdade para ousar. E as coisas novas estão aí por quê? Porque alguém ousou. Ai, colou. E quantas outras coisas que não colaram, que nós sabemos? Então, a tecnologia, sim, nos ajuda muito, muito. O cuidado, pega qualquer lição básica, pega aquela linguagem que você se adequa. Tem aqueles que gostam da teoria mesmo, vai a fundo. Eu quero entender eixo de câmera, eu quero entender o que é obturador, e tem aqueles que aprendem didaticamente. Eu sou um cara autodidata, então eu gosto de aprender vendo, fazendo. Olha, assim ficou bacana, eu vou repetir isso. E vai inovando, você vai tomando conta. Quando você vê, você participa da maratona ciclística de São Paulo, do Brasil, de onde for, você optou por ser montanheiro, mas você começou aprendendo a andar de bicicleta no quarteirão da sua casa, no parque, no gramado, e caindo. Mas tem que começar. Perfeito. Tudo que é pequeno começa grande. E assim, ser pequeno não é uma desculpa para que você não faça. E ser imperfeito é um ato de coragem. E mais, criticar sem construir é covardia. São esses insights ali por cima que eu peguei do Muito Dudu. legal. E aí, o Dudu falou uma coisa que eu achei interessante. A primeira vez, eu sempre tive vontade de fazer vídeo pra internet. Eu amo a internet, eu acho uma coisa muito interessante, né? O tanto que você leva para as pessoas. E é muito interessante também essa sua dica de autoobservação. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz foi numa montagem de shopping, tem até o vídeo aqui no canal, e eu abri a câmera e comecei a falar. Só que naquele momento eu tinha muita vergonha, muito entrave, mas uma coisa não me impediu, né? Que foi essa vontade, esse desejo de falar. Então, depois eu sentei, observei, vício de linguagem, até hoje eu falo muito né. Aí os vídeos anteriores eu falei, não, preciso ajustar isso, ou de ficar mexendo muito com a cabeça. Eu sempre me assisto também pra melhorar, né? Então, essa dica que o Du deu é muito legal. Se você tiver vontade, faça e não se critique e nem critique também, né? Porque às vezes as pessoas elas são tão críticas que com os outros e ela também não faz e ela vive aquele novela de crítica, né? Com ela, com o outro. Então, quando você está fazendo algo é muito diferente. É muito diferente porque você vai observar com um olhar mais empático, né? A gente vive falando aqui sobre empatia, mas como eu acredito que ainda falta muito para desenvolver a empatia, porque só quando você está aqui atrás da câmera você consegue ter uma visão clara de como é fazer. Porque do outro lado, eu não sei como é que tá aí no seu lugar, eu não sei como é que é. Né? Então, quando você sente e fala, você vê, putz, é difícil você se ver aqui no momento. Você segurar aquele né, ou ser menos prolixa, ou é muito, só que você tem que fazer. Você tem que fazer e vai ter que lidar com esse teu jeito, com esse teu defeito, e vai ter que aprender e aprimorar conforme você vai andando, assim, sabe? Então a dica é bem legal, assim. Então, se você tem vontade de fazer, vai e faça, né? Vai e faça, porque realmente isso só vai ficar bom com o tempo. A Muito legal. prática leva você a subir, né? Alguns, vamos chamar assim, alguns patamares, como o Du comentou aqui, mas a gente precisa fazer. Tem que sair do absoluto zero, desse medo, da crítica, dessa sua zona de conforto para fazer. Ah, Diogo, até falei com a Isa outro dia, né? Acho que foi anteontem, que eu falei assim, o mal que acomete o empreendedor, o empresário, por vezes, é assim. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou fazer tal coisa. Exemplo prático. Ah, você vende projetos de design de arquitetura. Não, olha, eu vendo pouco projeto, mas quando eu tiver o carro X e chegar no cliente que esse carro X ele vai me ver, aí eu vou conseguir o resultado Y. Essa é a maior mentira que já te contaram na vida. Diogo, mas na internet os gurus falam que você tem que tirar foto com um carro, com um Porsche, mesmo que for alugado para você atrair atenção. Você só vai fazer isso se você não estiver seguro da mensagem que você tem que transmitir, do propósito que o seu negócio tem. Diogo, você está indo contrário, todo mundo está falando? Sim, porque a gente está aqui para questionar.
O Du falou, olha, o primeiro ponto da dica que eu pedi para ele, primeiro ponto, por que eu estou fazendo isso? Propósito, conteúdo, por que eu estou na internet? Qual é a mensagem, né, que eu quero levar? E mais, para pensar uma coisa. A gente tem por hábito, por medo de ser criticado, fazer o que as pessoas fazem, porque daí é muito mais seguro. Porque se te criticar, fala, não, mas o Du faz assim, a Isa faz assim, eu vou na fórmula, porque essa fórmula dá certo. Tome cuidado, muito cuidado, que tem uma vantagem de fazer o que todo mundo faz, porque você não é exposto ao ridículo, porque você não vai assumir a responsabilidade, você vai falar, fiz o que mandaram, mas tem também o seu ônus, né? Tudo na vida tem ônus e bônus. E o ônus de você ficar sempre imitando as pessoas é que você não vai transmitir a sua luz, o seu propósito, o seu ideal no mundo. Então, se você recebeu neste plano uma impressão digital diferente de todo mundo, deve ter um motivo para isso. Se você tem as suas características físicas, psíquicas e emocionais, deve ter um motivo para isso. Então, amadinho, tome cuidado. E o Du tá falando ali, como você pode fazer para ficar legal, e isso é ótimo. Então, esqueça a desculpa de que você não pode fazer. Se o Du tá falando que é possível fazer, e a gente falou do programa Potencialize, para quem não sabe, durante 2 meses, né, Du? Logo que o Du assumiu a emissora, ele teve uma ideia genial que era levar o empreendedorismo da vida real, né? Dicas práticas para que as pessoas pudessem alavancar sua vida e seus negócios. E quando o Du fez esse convite, eu fiquei feliz da vida, e o programa chamava Potencialize, eram 15 minutos diários de dicas, né? E aí o que acontece? Eu falei, Du, como que a gente ia fazer? A minha experiência, né? Como que a gente ia fazer tal? E ele passou o caminho das pedras. E quando ele fala do guarda-roupa, o que ele tá dizendo assim, eu tinha que mandar os áudios e tinha muita interferência, ruído, eu morava perto de uma rodovia, tinha 2 filhos pequenos em casa, era um Deus nos acuda. Mas graças a essa... gravar de madrugada, tinha que gravar, né? Eu gravava de madrugada, eu tinha que colocar o relógio 2 da manhã e não podia falar nem muito baixo, porque não captava o microfone. Mudava de quarto para ficar com as crianças. E nem muito alto para não acordar as crianças. Então, amados, quando você vê na internet a coisa acontecendo, é fruto daquilo que você não está vendo. E para passar para Isa, eu só vou deixar o último insight. A árvore de 3 metros que você vê grande, meu amado, começou com uma semente. Até ela ter corpo e né, calibre, ela sofreu um bocado enquanto semente debaixo da terra. Então não desanime não. Toca pau, vai pra frente que você vai conseguir o que você quer. Desde que você não fique com medinho de crítica, né? Você ia falar uma coisa? Não, eu ia falar que eu gostei muito também dessa dica que o Du deu sobre impacto. E eu tinha falado com o Di, porque quando você vai pra internet, você tem que entender um pouco, né, sobre como funciona a cabeça da pessoa e tal. E às vezes você fazendo um conteúdo simples, uma imagem simples, ou até pode ser uma imagem, né? Mas desde que ela surta um impacto nas pessoas. Então a gente faz vários testes, desde vídeo, desde conteúdo, né, que já tá meme, e a gente percebe sim que as pessoas elas precisam ser impactadas com algo que mova dentro delas, né? Então quando você consegue levar essa mensagem, você consegue impactar, você vai conseguir ter um resultado bem interessante. Então eu achei muito interessante essa dica, viu, Du? Obrigada. Falando um pouquinho agora sobre a esfera, fala um pouquinho de como que de algumas campanhas, o que vocês têm feito, o que vocês têm realizado, o que vocês têm transformado a vida das pessoas, quais os serviços que vocês têm aí na esfera. Fala um pouquinho do que você tem feito aí ultimamente para o pessoal até entender que você é um exemplo real assim de como o audiovisual está crescendo também e tem espaço, e também, né, se der para falar, sobre os canais que as pessoas vão ver o audiovisual e vão começar a entender um pouco mais sobre esse tema. A Esfera, um dos projetos recentes que nós tivemos foi a criação de um site, que a proposta era um hot site de um grupo, que é a Zilore Bioorigem, que inclusive tem a sua base em Lençóis Paulista, onde nós estamos. E é um grupo de 75 anos, completa seus 75 anos, e eles queriam mandar uma mensagem de fim de ano para quem está fora do país. Eles têm negócios de origem em todos os continentes, inclusive, e muitos outros países. Bom, como mandar essa mensagem para fora? Vamos produzir mais um vídeo? Não, um vídeo não era a questão.
E aí surgiu a ideia de fazer um hot site com a playlist de músicas do Brasil, né? E aí você fala assim, puxa, mas por que música? Porque antes, eu vou voltar um pouquinho, quando começou a pandemia, o Grupo Zilor, eles mantêm um trabalho social, que é o Coral Zilo Lorenzetti. Zilor é uma fusão dos nomes, Zilo Lorenzetti, que são usinas de açúcar e álcool, quando começou a história lá no passado, né? E quando eles vão para fora do país, fora do país não se usa nome como nome de empresa, sobrenome como nome de empresa. E aí nasceu a marca Zilor. Bom, eles mantêm o coral completa 40 anos o ano que vem, né, 2023, e é um projeto social. São 2 regentes e é um trabalho fantástico. Bom, começou a pandemia e todos os trabalhos que envolviam pessoas foram suspensos, inclusive do coral. As apresentações, esse projeto social praticamente esfriou. E surgiu a necessidade de manter o coral vivo. Como você mantém um coral vivo que as pessoas não podem se reunir? Como que você vai ensaiar a música online? E ainda tudo amadurecendo. Foi tudo às pressas, né? Nesses 2 últimos anos. Tivemos a brilhante ideia de criar vídeos motivacionais usando as próprias músicas que já foram gravadas pelo coral. Então, uma introdução do que seria a mensagem com a conexão com a letra da música. E banco de imagem. Simples. É um trabalho simples. O que temos na mão? O que podemos fazer com isso? Eu tenho um pouquinho, vamos para a analogia da cozinha. Sobrou o arroz de ontem, a carne assada tá legal, mas se eu fatiar, passar ela na manteiga, eu já tenho um picadinho de carne. Então, o que você tem na mão? Nós pegamos essa essência do que já tinha produzido. Com isso, o que fizemos? Essas mensagens, todo mês tinha um vídeo para postar nas redes sociais da empresa. E foi postando. No terceiro vídeo, no terceiro mês, o índice de aprovação da marca interna com os colaboradores cresceu mais do que nos últimos 5 anos de todos os trabalhos que a própria marca fez internamente. Ou seja, o que foi criado de um projeto para manter um projeto social vivo e mandar uma mensagem para fora dos muros da empresa, ele teve uma repercussão mais ainda dentro da própria empresa com os colaboradores. Então, o índice de aprovação da marca interna cresceu astronomicamente. E aí é bacana, porque você também atingiu o objetivo externo. E isso o projeto inicial era o ano todo, por questões de verbas, não, vamos fazer só 3. E, por surpresa, o conselho se reuniu e falou, não, agora vai até o final do ano o projeto. Então, é insistir, é ousar, é acreditar naquilo que faz. Bom, isso foi criando, vira pandemia, vira ano, a pandemia continua. O que vamos fazer? Vamos fazer algo mais reinventado, sempre passando a mensagem. E aí chega ao final do ano, de 2021, e precisamos mandar uma mensagem. Ok, vamos fazer um hot site, então, com essa seleção musical. Mas só música? Só isso? Não, vamos contar a história do coral. Isso já tinha um documentário produzido lá atrás. Veja só, nada foi feito tão novo. Nós fizemos a caixa de presente nova, mas o presente é o mesmo. A gente reorganizou e entregou. As músicas têm... o hot site, ele é bilíngue, né, por questões óbvias, virou uma entrega internacional. As histórias das músicas, a tradução das músicas, que você não faz uma versão musical com a tradução, porém você faz a tradução da letra para que o gringo entenda. O sucesso foi maior do que imaginado, entregaram como mensagem final de ano, né? E quem está fora do país, assim, a reação de Isa quando assistiu o vídeo foi a mesma. Falou, puxa, que saudade do país, a brasilidade, esse carisma. E aí depois eu vou enviar o link, chama Energia Musical. O próprio nome diz o site, né? Então, o site lançado faz essa entrega para todo, né, para todo mundo. E deu muito certo. E esse projeto ele se estende para 2022. Já fica o spoiler aí. Nós tivemos esse feedback. Foi uma corrida. E aí vocês podem perguntar, mas não é um vídeo? Não, é um site. Então, o que a Esfera faz? A Esfera é comunicação integrada. Ela assumiu isso. O que eu coloco, ela saiu do armário.
E uma dessas peças que esse projeto Energia Musical reúne são esses vídeos de todo o tempo. Veja só a capacidade que quando a gente coloca amor, e eu acho que toda a existência no universo, tudo que existe no universo, a origem tem que ser o amor, isso ganha proporções maiores. Então, o projeto Energia Musical, ele reúne todas essas peças avulsas que nós tivemos no começo da pandemia, que deu muito certo, e uma dessas peças chama Maria Maria, que foi, o coral nunca tinha gravado essa música, mas já tinha usado a apresentação, que foi uma homenagem ao Dia das Mulheres. E o briefing qual era? Que não existisse mega produção. Então, a equipe tinha que gravar isso, tinha que buscar isso, né? Então, olha, cada um grava aí a Maria do seu departamento, porque foram gravadas as Marias do grupo todo. Tem Maria no seu departamento? Tem. Então, grave ela cantando Maria Maria. Mas elas não são cantores, não tem problema. Gravado no celular. Bom, vai à esfera e grava tudo com o celular. E quando fica pronto, fala, imagina. E eu já compartilhei isso com colegas da área. O que você achou dessa produção? Nossa, bacana, bonito e tal. Foi feito com o celular. Ah, não acredito. Então, recapitulando lá no começo, que as pessoas protelam, colocam empecilhos. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho recurso. Gente, o primeiro recurso básico, já diz Didi Fagundes. Está aqui, ó, está aqui, a gente já nasceu com ele. Aí vem o complemento, que eu chamo de complemento, que a Isa nos entrega. Qual é? Espiritualidade. Respira, conecte-se. A inspiração vem. Mais do que qualquer um espectador, consumidor, cliente, seja o nome que você... Ninguém mais do que você entende do seu negócio. Então, você consegue vender o seu negócio porque você foi o primeiro cara que comprou ele. E quando você compra o seu serviço, o seu negócio, a sua ideia, você vende com uma propriedade, você vende com um brilho nos olhos. Então, isso é essencial para qualquer projeto dar certo. Não importa o tamanho da sua empresa, do seu empreendimento, do seu produto. Venda ele como você o comprou. Esteja sempre nesse ping-pong. Eu estou vendendo, eu vou ver como que eu vendo. Porque muitas das vezes a gente se acovarda. E Diogo, você lembrou muito bem, em frases aí anteriores, que, puxa, mas que árvore frondosa, 3 metros de altura. Ela foi pequena, ela foi uma semente um dia. Então, é bacana que entendam que comparação e meta são coisas diferentes. Ai, puxa, fulano, a empresa, tal marca faz isso porque ele tem uma verba de marketing maravilhosa. Um dia ele não teve. E você também não tem isso hoje. E o que você vai fazer? Vai esperar o mundo? Vou falar de novo. Eu quase que risquei essa palavra do meu perfeito. Você vai esperar o mundo perfeito? A primeira reunião que tem com qualquer cliente que eu falo é o seguinte, olha, às vezes, geralmente o cliente ele pergunta, quanto vai custar? Eu falo, olha, eu posso te dar aqui no mundo perfeito, no orçamento perfeito, num tempo perfeito, com prazo perfeito, o preço seria perfeito. Mas como não existe perfeição, então vamos lá, para quando você precisa, que verba você tem? O que podemos fazer? Né? Então, isso é se adequar. E é o que eu proponho para que as pessoas exercitem. É bacana você olhar aquela marca. Eu vou falar aquela emissora de rádio que tem um estúdio fabuloso, aquela TV que tem, nossa, vinhetas e isso, aquele site, aquele Instagram, aquele cara que você segue no YouTube, que ele fala, nossa, tem uma luz perfeita, ele fala bonito, o áudio dele é lindo. Tá. Tem isso? Não tem. O que você tem? Conteúdo. Isso o cara não tem. Isso é o diferencial. E como você embrulha? Comece. A partir do começar, que você vai se aperfeiçoar. Se você já é bom no que faz, você vai se tornar melhor ainda. Por quê? Porque você saiu da sua zona de conforto. E aí que é o bacana. Porque é cômodo você falar, não, eu sou um mestre em massa, que eu faço minha massa artesanal de ovos com farinha integral. Lindo! Grava você. Não sei. Aprenda, é algo novo.
Fazer a massa, você já nasceu com ela, cara. Você faz dormindo, né? Então, vá lá agora, aprenda a fazer o vídeo. E só para concluir, você perguntou das peças, né? Nós falamos sobre as peças. Até mandei esse link, desse clipe que foi feito. Não tenho vergonha nenhuma em dizer, eu acho que isso que é detalhe, é a humildade profissional. E a instrução era assim, Edu, grava um vídeo explicando como é que o colaborador grava o vídeo. Tipo, ó, você vai pegar o celular, regrinhas básicas para quem nunca gravou. Aí, gravei com o celular mesmo, né? E como a empresa é na cidade, o que era para gravar aqui pertinho, que é vizinho de muro, no interior a gente fala parede meia, né? É vizinho de muro aqui, a rádio e os estúdios. A gente fala, vai você gravar então, Edu? Eu falei, puxa, mas não precisa, a essência do projeto. Não, não, vai lá. E quando eu chegava para gravar, e veja como que o consumidor e o próprio cliente é preconceituoso. Ah, cadê a equipe? Sou eu. Mas como assim? Nossa, não, é verdade, você é da Esfera. E é bacana, é o Edu da Esfera. Você começou a entrevista sem o Edu da Esfera. E aí é uma deixa que, humildemente, eu quero te dizer que é gostoso eu não ter sobrenome nesse sentido, que é mais um motivacional. E cadê as câmeras? Tá aqui, ó. Mas no celular? É, no celular. Aí gravava, e tem uma velha máxima que fotógrafo tem arrepio disso, né? Mas claro que a foto é bonita. Com uma máquina dessa, ué, então faz. Resgatando, não é o gadget, não é o aparelho. É aqui, é a cabeça, é a dedicação. E aí você explica, fala, tá aqui, grava você agora. Não, imagina. Tá, é um celular. Aí a pessoa grava, você segura na mão, segundos. Olha, dá para fazer assim. Ah, por isso que você virou a cadeira para lá? É, são detalhes, é o que você tem, não tem que fazer um cenário novo. Então, fica aí o convite para motivar as pessoas a fazerem mais. Falar das peças e das produções da Esfera, a gente vai ficar longo, né? De tão extenso. Mas depois eu vou compartilhar alguns links para deixar aí, para que as pessoas assistam. Tem alguns materiais que, infelizmente, por questões judiciais, não podem ser compartilhados, que é uma peça muito importante que eu trago comigo, que é missão de vida, contar a vida das pessoas, e esse vídeo se chama Empatia, que é um tema fantástico, mas, infelizmente, um dia eu vou conseguir acordar com a ideia de fazer ele de uma forma que possa atingir a todos e ser livre de compartilhar, para compartilhar. E a Esfera vai além disso. O rebrand da difusora, a Esfera toda que fez, né? Desde o roteiro para o vídeo da nova marca, do manifesto. Então, nós estamos produzindo agora um site novo para uma indústria farmacêutica. Então, a Esfera está produzindo o site, mas com um olhar no global, de entender, fazer o rebrand dele, entregar o site, e não vai só o site. É bacana porque eles viram assim, olha, venda o laboratório? Ah, tá. E já teve reuniões que a Esfera foi convidada a participar e saiu sem vender nada. E o diretor, presidente, para você ter ideia do tamanho do grupo, o presidente virou assim, mas vem cá, você não é o cara da produtora? Sim. Mas você está falando que não é para fazer o vídeo? E a agência está dizendo que é para fazer o vídeo? O vídeo não vai funcionar agora, não serve para agora. Vocês precisam organizar isso, 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 para depois chegar no vídeo. Foi o primeiro empresário que eu vejo que vem aqui e não quer vender o peixe dele. Falei, não é a receita. Não me interessa esse dinheiro agora. Né? A empresa precisa funcionar. Mas ele vai ter muito mais valor do que preço quando for o momento de entregar o vídeo. Até chegar o vídeo, eu vou produzir um vídeo que diz você fazer o produto. Mas você não está fazendo esse produto que o vídeo vai dizer que você fez. Então, cuidado com isso. Fica a dica. Bom, moral da história... Passaram-se um ano e a Esfera voltou lá e faz vários vídeos, um vídeo atrás do outro, e é bacana porque o briefing é o fundamental para a nossa área. Como que você vai aceitar se não tiver o briefing? E o briefing geralmente chega para a Esfera assim, Edu, a gente precisa fazer um vídeo. Ah, legal. Do quê? Não, a gente precisa fazer um vídeo. Tá, mas para quê? Ah, é mês da qualidade. O tema é empatia. Tá.
E como você pensou? Não, é só isso. Vê lá o que dá para fazer. Gente, isso não é briefing. Mas e aí você tem que... Tá bom, então vamos tomar um café. Vai, acabou a reunião, vamos tomar um café. Aí você senta lá no jardim, na área de convivência. Vem cá, quais as dificuldades? E você vai cercando ele para pegar a energia dele com o que ele quer. Ah, mas você surpreendeu. Puxa, mas tem coisas que eu vou contar aqui muito em off que eu aprendi essa semana. O que a gente fala no confessionário não pode ser dito depois. Então, o UnoCast é o confessionário. E felizes daquele que assistem o UnoCast, porque vai ter o privilégio do confessionário. Gente, muitas vezes o cliente nem ele sabe o que ele quer. E aí que tem que entrar a humildade profissional, que é muito importante. Por quê? Olha, eu tenho a agência do Diogo, que tem a conta do cliente. Vai contratar a Esfera para fazer uma peça que é o vídeo. Ok. A Esfera tem que ter a humildade profissional de posicionamento, porque o Diogo está encabeçando o projeto. Em off, chamar e falar, olha, eu tenho essas sugestões. O Diogo falar, não é o momento de encaixar no cliente? Ok, fica na sua e cumpra o que é de ser o melhor contratado ali. Quando tem oportunidade, faça. Não, vamos cair de novo falar sobre valores e preços, né? Não... almejar o crescimento é necessário para os negócios, né? A ambição é uma palavra saudável, a ganância não. Então, por que não se pode caminhar junto? Há momentos que o cliente vai falar assim, ai, puxa, eu não preciso falar com o Diogo, falar com o Edu, que tem umas ideias bacanas. Saiba se portar. Não é um bypass, é um compartilhamento, é chegar e falar assim, Diogo, eu estive falando com a cliente lá, e parece que ela tem umas ideias, e às vezes o Diogo naquele momento ele não captou aquela essência, e o cliente quer algo diferente, mas o Diogo tem muito mais do que diferente para entregar. E cadê o companheirismo profissional nessa história? Então, isso que eu convido, a humildade e saber se posicionar também. Acho que eu até abri um outro tema que não tinha nada a ver, mas... Então, olha, eu de novo, né? Eu vou falar assim, às vezes 1 hora é pouquíssimo para a gente conseguir levar para toda a nossa audiência o conhecimento de tantas pessoas geniais que estão vindo aqui. Você, sem dúvida alguma, é uma delas. Eu gostaria desses seus últimos comentários, só fazer um adendo aqui para os nossos ouvintes, né? É, o Du, gente, foi insistente aqui quando ele diz que a gente não pode dar desculpa, a gente tem que fazer, tem que ter cuidado para fazer as coisas, né? Tem que prestar atenção, fazer o seu melhor com o que você tem. E aí, isso fica aqui uma convocatória que eu quero reforçar, tá? Empreendedor e empresário. Comece pequeno, pense grande e haja agora. É agora. Se o Eduardo está aqui dizendo que é possível sim fazer grandes ideias, grandes produções com o celular, quem sou eu para dizer o contrário? Gente, quando a gente começou esse podcast, a gente tem aqui uma câmera que é antiga, um cenário que está todo improvisado, mas a gente está fazendo e não há demérito algum. E se assim o fosse, imagina que o mundo da comédia stand-up não teria acesso ao conteúdo do Whindersson Nunes, que sim, a despeito de todas as possibilidades, ele de um cenário totalmente fora do circuito de stand-up, né, em Rio de Janeiro, São Paulo, ele colocou uma câmera velha numa caixa de sapato, tirou a camisa, não tinha figurino, o fundo, e ele levou a mensagem. Então, quando o Du fala, pergunte sempre impacto, qual né? que é a Sobre mensagem. impacto. E olha que outra dica do Du também, que eu quero aqui reforçar. Às vezes, amados, para a gente prosperar, a gente tem que pensar na prosperidade dos nossos clientes. O que é bom para o meu cliente, né? Então, olha só, essa hombridade do Edu de falar assim, olha, cliente, você não está precisando desse produto agora. Por mais que às vezes o produto seja interessante comercialmente, mas dentro dele, porque ele é guiado por um propósito, ele sabe que é melhor ele falar, olha, cliente, você não está precisando disso agora. Seria melhor se você fizesse tal coisa. Mas aqui é mais barato, você não vai ganhar dinheiro agora. Não é o dinheiro só, não é só sobre o dinheiro, é sobre o servir. Então, eu sei, amados, que o boleto chega. Eu sei, amados, que você tem coisa para pagar, todos nós temos. Mas saiba que quando a gente muda a nossa visão, nossa ótica, nossa perspectiva sobre a
as coisas melhoram em muito nas nossas vidas. Dudu, cara, putz, eu quero agradecer de novo, cara. Eu tenho tantas outras perguntas, eu até gostaria é um fato inédito esse, mas a gente tem que chamar de novo esses cabeçudos, assim, esses magos do saber, para vir aqui de novo e falar mais, porque tem tanta coisa a dizer, tanta coisa a compartilhar. E, gente, a internet é essa coisa fabulosa. Eu sei que a gente às vezes compete com nossos vídeos com vários temas que tem na internet, mas, né, vários entretenimentos, enfim, mas ninguém pode dizer que não tem conteúdo de valor na internet. O Du veio aqui para entregar o bastidor, o ouro que às vezes ninguém quer mostrar. Se você voltar esse vídeo e escutar com atenção, você vai ver que ele está entregando fruto de conhecimento de 15, 20, 30 anos à frente de negócios bem-sucedidos. Então, amados, aprendam. Né? Tudo bem, às vezes não gosto do jeito que eu falo, gosto do jeito que eles já falam, outra vez não gosto nem do jeito que o Du fala. Mas assim, na internet tem muita coisa. Muito ensinamento, muita coisa pra gente praticar. Na verdade, vai se conectar com, né? Quem for se conectar é porque se conectou com o assunto, se conectou, né? E a internet tá aí para isso, né? Acho que para você poder levar sua mensagem, e aí esse material, esse conteúdo, ele vai encontrar as pessoas certas, e com certeza, né? E de verdade, Du, assim, eu gosto muito da maneira que você fala, dessa clareza, é como se fosse abrindo, a sensação que eu tenho é como se estivesse abrindo a minha mente, sabe, de uma forma leve. Sabe quando o processador vai rodando de forma leve, assim? Então é legal porque você consegue transmitir essa clareza, você consegue pontuar as coisas de forma muito, muito fácil de entender, né? Eu tenho certeza que quem passou por aqui hoje entendeu um pouco mais sobre o audiovisual. É claro que são anos de experiência, mas nesse confessionário eu adorei esse termo, que é muito legal. Você consegue entender mais os bastidores, né? Um pouco mais os sentimentos que estão por trás das câmeras. Não é simplesmente abre a câmera e fala, ou não é simplesmente, não vou falar, não vou fazer, vou ter medo, né? Então essas questões elas foram muito bem resolvidas aqui hoje. Então, com a permissão do Dudu, eu vou até incorporar o UnoCast, o podcast que é o confessionário das grandes mentes do empreendedorismo. Legal, é aqui que a gente vai abrir uma janelinha, a janelinha no confessionário só para você. Não conta para ninguém, tá, gente? Só para você que tá vendo na internet essas grandes coisas. Edu, meu amigo, sou só gratidão, de verdade, pelo seu tempo, pela sua humildade, pela sua generosidade, pelo seu intelecto, pela sua sabedoria. Cara, a gente é só gratidão, Edu. A gente aprende muito, muito com você. Eu agradeço por você ter nos dado essa honra, essa oportunidade de levar a mensagem. Saiba que as portas do UnoCast, as portas da minha casa, da minha família, estarão sempre abertas para você que é um amigo, que é um parceiro e que a gente quer muito bem. De verdade mesmo. E aquela pizzinha boa quando a gente for aí, agora sem glúten e sem lactose, né? Porque a gente tá fit aqui. Mas a gente vai comer alguma coisa bem boa aí, porque aquela pizza lá ficou no meu coração. Só no coração porque eu já malhei ela, já foi. Diogo e Isa, a gratidão é minha. Para encerrar, vale a pena lembrar que Esfera é feita de gente e ela produz para gente. Então, isso é fundamental. Antes de um profissional, existe uma pessoa, existe um ser. Eu tenho a felicidade de representar esses seres criativos, fantásticos, com uma sensibilidade enorme, vocês também. Então, nunca esquecer disso. Uma marca, antes da marca, existem as pessoas. Então, antes da marca falar que ela tem de pessoas, ela é feita de pessoas. E essa é a essência da Esfera. E ela só é possível se reinventar a cada vez, a cada desafio. Por quê? Porque é feita de pessoas, e pessoas dispostas a fazer o bem. E essa conectividade com o universo que é importante. Assim, nós criamos uma corrente muito maior e mais fortalecida, como o próprio nome diz. E a gratidão de poder falar, adorei demais, isso é bacana. Está dentro do meu propósito de vida. Quando o Isa fez o convite, o Diogo fez o convite, eu falei, puxa, vou começar a pôr em prática aquilo que eu me propus a fazer. E gratidão imensa, porque se não compartilharmos e usarmos do nosso dever como comunicador
de compartilhar o conhecimento, quem fará isso por nós? Então, isso está dentro da nossa cota diária. Seja num café, seja numa dica gratuita, né? Eu tive uma reunião semana passada com uma excelente profissional de CEO de multinacional. Nossa, eu estou dando consultoria, né, de graça. Falei, ué, mas cadê a sua cota com o mundo? Então, é isso que é importante. Se tiver mais convite, pode fazer, tá? Eu sou muito grato, eu achei bem fluido e a gente sempre vai ter assunto para compartilhar porque fazemos parte da mesma sintonia. E eu deixo a mensagem aqui: empresário, empreendedor, empreendedor, empresário. Você já nasceu para fazer isso. Faça, ouça a sua intuição, né? Os anjinhos, como você queira chamar, o universo, ele sopra seus ouvidos. Você, mais do que ninguém, conhece o seu produto, se conhece. Então, use dessa essência para entregar o que você quer entregar. Não é só um artesanato, não é só um serviço. É a obra, é o atendimento, é a entrega. Isso que é importante. Gratidão, meus queridos. Demais, demais. Só pontuando, né, finalizando essa questão, a retribuição também de quando você falou assim, eu senti, né, de que eu tenho que devolver, e realmente eu tenho isso muito forte, de que a gente recebe muito e para gerar energia, a gente devolver para o universo e continuar, porque a gente faz parte dessa movimentação, né? E você falou, eu vou colocar para fora. E quando eu falei da espiritualidade lá atrás, nos negócios, e aí você vê aquele projeto, eu falei, cara, que incrível, qual o funcionamento da vida, ele é perfeito, é como se fosse essa fluidez fantástica. Então, de verdade, do gratidão e por compartilhar isso, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente só não dá ouvido, mas o empresário, empreendedor, isso que a gente está fazendo, eu queria fazer lá atrás também. Trazer empreendedores e mostrar o rosto de cada pessoa que transforma vidas. Eu falava, Di, a gente precisa dar um jeito. E eu ficava inquieta, né, Di? E eu precisa dar um jeito, eu ficava inquieta, porque as pessoas precisam conhecer a história, né? A gente precisa levar mais conteúdo. E a gente não encontrava uma forma. E aí, quando a gente descobriu esse formato no cast, falou, pronto, tá aí. Mas a vozinha ficava ali soprando. Então, com certeza, tem muita gente que vai poder fazer também acontecer. Gratidão, gente. Obrigada. E se você curtiu esse vídeo, se ele fez sentido para você acha que você foi transformado, deixa aqui seu comentário, deixe seu like, como eu ia falando no começo. E inscreva-se nesse canal, porque ajuda muito o algoritmo do YouTube e das redes sociais entenderem que esse conteúdo é relevante para alguém. Então faça a sua parte generosa de retribuir esse tempo aqui, desse aprendizado, dessa troca, indicando para aquele seu amigo empresário, aquele seu amigo empreendedor, tá? É muito bom ter você aqui com a gente. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, eu estou ao vivo com um super aulão do Didi, mas aí voltado mais para marketing, estratégia e mentalidade de negócio. Link na descrição. Às terças-feiras estou ao vivo, tô parecendo casa de show, né? Às terças-feiras... Agora eu sei como eles se sentem, porque é muita mensagem para passar. Às terças-feiras eu estou ao vivo com um projeto junto com outros especialistas da área, que é o projeto MMP, que é com Luiz Carlos e com Wanderson. A gente fala no nosso Instagram gratuitamente sobre mentalidade, estratégia e marketing, tudo isso para alavancar pequenos negócios. A gente está nessa semana toda terça-feira às 20 horas com o desafio Potencialize os seus negócios. Então lá vocês vão ter insights, reflexões e vão fazer com que o seu negócio melhore na prática. Recados dados, siga-nos os bons, siga-nos nas redes sociais. A gente vai deixar também todos os contatos do Edu, os links, tudo que foi citado tudo aqui. Que foi falado vocês vão encontrar. Se quiserem abordar o Edu, fiquem completamente à vontade, mandem mensagem, ele é super aberto, super solícito. Aproveitem, gente, que a gente pode estar ao lado de pessoas grandiosas como ele, né? E tantos outros que virão aqui para que a gente possa aprender. Beijo no coração, um beijo na alma. A Olivia não apareceu hoje no... Ela ficou de cantinho, ficou dormindo. Você não apareceu aqui, né, sua danadinha? É isso, gente. Pau na máquina. Boa semana aí. Obrigada. Valeu, Dudu. Taca pau, gente.